Hoje vamos explorar uma questão intrigante e cheia de conjecturas que cercam a vida do apóstolo Paulo. Você já se perguntou sobre o espinho na carne mencionado por Paulo em suas cartas? Bom, então este é o vídeo certo para você. Comecemos com uma breve contextualização. O espinho na carne é uma frase mencionada por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulos 12, versículos de 7 a 10. No entanto, ele não fornece uma descrição clara do que exatamente seria esse espinho. Esta ausência de detalhes tem gerado debates entre teólogos, estudiosos e leitores da Bíblia ao longo dos séculos. Vamos tentar analisar as possíveis interpretações para esse enigmático espinho na carne. Antes, porém, é importante relembrar que a mensagem central deste trecho bíblico é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, um princípio que Paulo claramente compreende e abraça. Antes de nos aprofundarmos nessa discussão fascinante, se você está gostando de nossos vídeos e quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia, não esqueça de clicar no botão de curtir e de se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo para você. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e inspiração. Continue conosco e vamos desvendar os mistérios desse enigma bíblico. Com o palco já preparado, vamos mergulhar em algumas das teorias mais populares sobre o espinho da carne de Paulo. A primeira delas é a hipótese de uma doença física ou deficiência. Essa teoria se baseia em certos versos em que Paulo menciona fraquezas físicas, como em Gálatas, capítulo 4, versículos de 13 a 15, onde ele fala de uma enfermidade na carne. Alguns estudiosos sugerem que essa condição poderia ser algo como epilepsia, malária, dores de cabeça crônica ou até mesmo problemas de visão. A segunda teoria é a hipótese de uma tentação ou luta pessoal interna. Esta perspectiva sugere que o espinho de Paulo poderia ser uma luta constante com um pecado particular, um conflito pessoal ou até mesmo uma crise de fé. Esta teoria é alimentada pelas menções de Paulo sobre a luta contra a carne e o espírito. Uma terceira teoria popular é a do sofrimento por perseguição. Paulo, sendo um missionário pioneiro, enfrentou inúmeras adversidades, perseguições e oposições ao longo de seu ministério. Alguns sugerem que este espinho na carne poderia ser um símbolo da perseguição e das dificuldades constantes que ele enfrentava por causa do Evangelho. Lembre-se, essas são apenas teorias, e a realidade é que não temos certeza absoluta do que era esse espinho. Porém, é claro que Paulo viu valor no sofrimento como um meio de depender mais profundamente da graça de Deus. Continue conosco enquanto exploramos mais a fundo essas teorias e o significado do espinho na carne. Se ainda não fez, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender mais sobre a Bíblia. Vamos agora aprofundar em cada uma das teorias mencionadas. Começaremos com a hipótese da doença física. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. No entanto, a maneira como Paulo fala do espinho pode sugerir algo mais do que uma simples aflição física. A expressão mensageiro de Satanás implica algo mais do que apenas uma enfermidade física. Parece haver uma dimensão espiritual no sofrimento de Paulo, indicando que sua aflição não era apenas física, mas também espiritual e emocional. Agora, sobre a teoria da luta pessoal interna, é crucial entender que Paulo era um homem de profunda convicção e dedicação a Deus. Ele estava determinado a cumprir a missão que lhe foi dada, independente dos desafios. No entanto, ele era assim como nós, humano, com suas próprias lutas e tentações. Será que o espinho da carne de Paulo poderia ser uma constante tentação ou uma área de pecado com a qual ele lutava regularmente? Embora possa ser uma possibilidade, devemos ter cuidado.
para não fazer suposições sem uma evidência bíblica mais forte. Em relação à hipótese da perseguição, sabemos que Paulo sofreu perseguições intensas durante o seu ministério. Ele foi preso, açoitado, apedrejado, naufragou, enfrentou perigos de todo tipo e foi constantemente oprimido por aqueles que se opunham à mensagem do Evangelho. Se o espinho na carne fosse uma referência a esta perseguição constante, seria uma forte representação de como o sofrimento pode ser utilizado para o fortalecimento da fé e dependência em Deus. Cada uma dessas três teorias apresenta argumentos plausíveis, mas o que realmente nos leva a uma conclusão é a resposta de Deus à súplica de Paulo. Em resposta ao pedido de Paulo para que o espinho fosse removido, Deus disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Independentemente do que fosse o espinho na carne de Paulo, a resposta de Deus é clara: o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. Então, por que Deus permitiu que Paulo continuasse sofrendo com esse espinho na carne? A resposta está no próprio versículo. Foi para que Paulo pudesse experimentar a graça de Deus em sua vida e entender que, mesmo em sua fraqueza, o poder de Deus poderia operar de maneira mais eficaz. Mas também serviu como uma constante lembrança para Paulo de sua dependência de Deus. É importante lembrar que, assim como Paulo, todos nós enfrentamos dificuldades na vida, seja em forma de doença, lutas internas ou perseguições. Em vez de pedir a Deus para simplesmente remover essas dificuldades, podemos nos inspirar em Paulo e pedir a Deus para nos mostrar sua graça em meio a essas situações. Então, o que podemos tirar de tudo isso? A principal lição que podemos aprender com a experiência de Paulo é que Deus não promete uma vida livre de problemas para seus seguidores. Ao contrário, muitas vezes, Ele permite que esses problemas persistam para que possamos aprender e depender dele. Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, enfrentou um espinho persistente na carne. Não sabemos exatamente qual era o problema, mas sabemos que Deus o usou para ensinar Paulo e, por meio dele, a nós, uma lição valiosa. Deus pode usar nossas lutas e dificuldades para nos refinar, para nos tornar mais fortes em nossa fé e para nos tornar mais dependentes dele. O espinho na carne de Paulo serviu para mantê-lo humilde e dependente de Deus. Nossas próprias lutas podem servir a um propósito semelhante se permitirmos que Deus trabalhe em nossas vidas. Para finalizar, queremos lembrá-lo que, independente de quais sejam os seus espinhos, Deus está com você. Sua graça é suficiente e seu poder é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Isso é verdade para Paulo e é verdade para todos nós. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de like e inscreva-se no nosso canal para mais estudos bíblicos. Compartilhe também com seus amigos e familiares. Deus abençoe a todos. Este é o final do nosso estudo de hoje sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe nos comentários suas reflexões e opiniões sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.